Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o livramento. Irmãos, mas primeiro se inscreva no canal, deixe um joinha aí para que outras pessoas possam estar assistindo o vídeo e que Deus possa estar abençoando, salvando, libertando vidas através da palavra de Deus. Irmãos, todos nós passamos por momentos em que precisamos de ser resgatados por Deus, de uma situação difícil, que seja na tristeza, seja no medo ou na dor. Você pode sempre vir para Deus com os seus problemas e pedir o seu livramento. Nós vemos na Bíblia que tem vários versículos bíblico que Deus deu livramento para seu povo, para seus filhos. E são mais de 60 versículos bíblicos de livramentos. Quantos livramentos Deus já não deu para nós? E muitas vezes nós nem sabemos, porque nós andamos por aí e é Deus que vê todas as coisas. Então, Deus já age antes de acontecer qualquer coisa, porque Ele está sempre do nosso lado para nos proteger e nos livrar. E sabemos que Deus é o único que pode nos livrar de todo mal, porque o inimigo vive lutando contra a vida das pessoas 24 horas por dia. A Bíblia nos fala que é uma guerra entre anjos e demônio. Os anjos lutando para nos proteger e os inimigos tentando destruir-nos. Deus, Ele não permite, Ele nos guarda, porque o plano de Deus nas nossas vidas são grandes. Então, meus irmãos, começa a confiar e acreditar mais no poder de Deus e ficar firme com Jesus, sempre buscando a presença dEle, porque Ele é o único que pode nos proteger, nos salvar, nos libertar e nos conduzir para uma linha reta, que é a salvação. Sem essa linha reta, nós não temos para onde ir, porque Jesus é o único Salvador e libertador das nossas almas. Deus, Ele está sempre presente e ouve as nossas orações. Por isso nós temos que tirar um tempo sempre para falar com Deus e contar para Ele o que nós estamos passando em nossas vidas. Pedir a ajuda de Deus na oração. E sabemos que nós encontraremos a ajuda de Deus através da oração, segurança de Deus que nos cerca, nos protege nos momentos das nossas dificuldades. Ele tem poder para trazer livramento através de Jesus. Ele nos livra até do poder da morte. Quando você olha para Deus e se lembra de todas as suas maravilhas, você encontra esperança para a sua vida. Nada é difícil demais para Deus. A Bíblia nos fala em Salmos, capítulo 34:7, diz assim: o anjo do Senhor é a sentinela ao redor daquele que o teme. O anjo do Senhor é a sentinela ao redor daquele que o teme, daquele que busca, daquele que clama e daquele que confia no Senhor. Nós vemos em Salmo 68, verso 20, que diz assim: o nosso Deus é um Deus que salva. Ele é soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Esse é o nosso Deus que salva. Quando nós clamamos, o livramento sempre chega, porque Deus é fiel. Ele nunca falha. Ele nunca falha. Ele está sempre olhando para nós.
Agora, se você olhar para trás, lembre-se de todas as vezes que Deus te livrou de tantas coisas que você muitas vezes não lembra, mas Deus lembra cada detalhe do que Ele fez na sua vida. Por isso que é bom você estar lendo sempre a Bíblia. E veja lá na Bíblia quantas outras pessoas Deus deu livramento e Deus fortaleceu a sua fé e ajudou aquela pessoa sempre permanecer firme na presença dele. Nós temos que buscar, clamar a Deus e nunca desistir do livramento de Deus, porque o livramento de Deus vem na nossa vida. Sempre confiar no poder de Deus e acreditar, porque só Ele e mais ninguém pode nos livrar. Em Salmos 34, verso 17, diz assim: o justo clama, o Senhor os ouve e os livra de todo as suas tribulações. Deus, Ele nos livra da morte porque Ele é onipotente, com todo o poder para controlar a nossa vida. Livrar-nos de dores, evitar todos os acidentes, conduzir em segurança todos os aviões, carros, alimentar-nos e proteger-nos e nos poupar-nos de trabalhos penosos, esforços e doenças, e mesmo a morte, se Ele assim desejar. Até mesmo da morte Ele nos livra. Então, nós temos que confiar e estar sempre fortalecido na presença de Deus e acreditando no poder do nosso Deus. Em Salmos 91, diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o nosso Salvador, nosso Deus maravilhoso que nos proteja, e não existe outro Deus além desse Deus. As palavras têm poder e colabora para que conquistemos a paz interna e sejamos sempre fortes, positividade para aquele que nos rodeiam. Se esta é a sua fé, é importante ter contato com os ensinamentos sagrados da Bíblia e se permitir receber o auxílio de Deus, conhecer e orar a Deus, ler os salmos, pedir proteção a Deus e estar no caminho de Deus, porque quem está no caminho de Deus, ele é guardado a todos os momentos. Salmos capítulo 7 diz assim: Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se pequei com o mal, aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprime sem causa. Persiga o inimigo e a minha alma, e alcance, acalque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim
para o juízo que ordenaste, assim te rodeará o ajuntamento do povo por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e os rins. O meu escudo é Deus, que salva os retos de corações. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Glória a Deus. A Bíblia nos fala que Deus afiará a sua espada, e já armado o seu arco está aparelhado, e já para eles preparou as armas mortais, para aqueles que se levantam contra você, para aqueles que não querem saber de Deus, para os ímpios que zombam da palavra de Deus. A Bíblia nos fala que toda maldade, todo laço que eles armarem contra você, eles cairá no seu próprio laço, na sua própria cova que fez. Então, meus irmãos, não tenha medo de nada, confia no Senhor, porque o Senhor é o único que nos livra, o Senhor é o único que nos protege. Esse é o nosso Deus, um Deus salvador, um Deus libertador, porque aquele que se levantar contra você, aquele que armar contra a sua vida ou contra a vida dos seus, cairá sobre a sua própria cova, porque a palavra de Deus, ela fala e nos afirma. A palavra de Deus nos fala em Salmos 27, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Se o Senhor é a sua luz, a sua salvação, a quem você vai temer? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Se o Senhor é a força da sua vida, de quem você vai recear? Então, se você tem um Deus que te fortalece, um Deus que é a força da sua vida, um Deus que é a sua salvação, nada vai te acontecer, porque a palavra do nosso Deus nos fala que não cai nenhuma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então confia, acredita e crê no poder de Deus. Aqui no versículo 2 ainda fala assim: quando os malvados, meus adversários, os meus inimigos, se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, porque no dia
da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por-me-ás sobre uma rocha, também. Agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, e o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeite o teu servo. Com ira tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Nosso Deus, Ele não nos deixa e não desampara. Davi clamava a Deus para que Deus a protegesse. E hoje nós somos os Davi de Deus. Clame a Deus para que Deus te proteja, para que Deus te dê solução para seus problemas. E creia no poder de Deus, porque Ele é o único que salva, Ele é o único que liberta e é o único que nos dá a recompensa daquilo que nós precisamos. A palavra do Senhor nos fala aqui assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E que Deus possa abençoar, derramar bênçãos sobre cada vida, hoje e para todos sempre.